Oi, pessoal de casa, do trabalho, do trânsito, aqui é Fabiola Campos, mais uma vez no Pausa Saudável. Convido você a parar uma horinha do seu dia, 1h30, 1h10, não importa. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre saúde, aquele momento que a gente para falar de saúde mental, saúde física, saúde emocional, saúde financeira, espiritual, porque esse é um momento importante para a gente olhar para nós mesmos, o que a gente pode melhorar como pessoa. Hoje a gente está com a Mirla Miranda, uma irmã que eu amo muito. Eu tô aqui gravando. A Mirla, eu conheço ela há muitos anos, desde 2015. A gente tem uma amizade muito próxima, apesar de geograficamente estarmos distantes. Por enquanto, né, Mirla? Por enquanto. Mirla é psicanalista, vai falar sobre esse tema que eu amo, adoro falar sobre mente, então assim, ela vai aqui dar uma aula pra gente. Obrigada, amiga e irmã, por ter aceitado o convite. Nossa, eu tô assim, mais que feliz por tudo isso que você falou, porque isso aqui vai ser uma conversa de amigas e quem estiver assistindo a gente, acho que vai perceber e que vai fluir, né? Porque aqui tem muita, vamos dizer assim, muita verdade nessa troca que a gente vai ter aqui, com certeza. Então, estou muito feliz de ser entrevistada por você, que é uma pessoa que eu admiro sobremaneira em todos os aspectos, como mãe, como nutricionista profissional, como gestora, administradora, como eu, como... Já falei esposa? Não, ainda não. Uma super esposa. E, cara, uma amiga que é pra minha vida toda, sabe? A gente escolhe a família, né? Que é essa família amigos. E eu agradeço muito a Deus por você ter entrado nessa família que eu escolhi pra levar pra vida. E eu tô aqui um pouco tensa e ansiosa, porque a moça que está na minha frente tem quantos anos de carreira no jornalismo, Mirla? 25 anos de comunicação. E eu aqui entrevistando, né? Engatinhando ainda. Ah, mas você já é uma sumidade, você fala muito bem. Primeiro que você é influente, o comunicativo, né? O influente. Então, a pessoa de característica influente, ela consegue cativar pessoas. Ela consegue gerar empatia, ela consegue trazer as pessoas para a conversa. Você já tem esse dom. Então, para você fica muito mais fácil, né? Tem gente que entra na comunicação e precisa aprender um monte de coisa. Mas para quem já é influente, nossa, fica pleno. E conta pra gente, Mirla, como tudo começou. Porque assim, antes dela ser psicanalista, ela tem uma vasta carreira como jornalista, garota propaganda, né, modelo. Como foi lá criancinha ainda fazendo comercial de televisão, não foi isso, Mirla? Foi. Fala pra gente. Primeiro eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. Eu tinha muita vontade de ter uma agenda do esmilinguido, era uma formiguinha, né, do meio cristão, né? E meus pais eram separados, né? Minha mãe tinha uma renda bem apertada e eu fui trabalhar. Assim, eu não acredito em coincidências, né? Eu acredito que existe propósito. Então, dentro do propósito que estava estabelecido para a minha vida, eu fui para uma escola, passei na frente de uma escola e estava tendo colônia de férias e contrata-se, né, monitores. E eu fui para ser monitora nessa escola, na colônia de férias. E simplesmente fui contratada. Ninguém sabia que eu tinha 12 anos. Ninguém tinha ideia que eu era uma criança. A dona da escola, engraçada a Thelma, né, que eu tenho o maior respeito, porque ela me acolheu, me ensinou muita coisa. Ela, depois de alguns anos, né, eu já tinha 15, 16 anos, falou, meu Deus, eu podia ter sido presa pelo Ministério do Trabalho. Mas a verdade é que lá no Montessori, era uma escola montessoriana, eu aprendi o que é realmente a educação, o que ela faz com as crianças e principalmente a inclusão. Só que a gente não sabe como a vida se desdobra, né? Porque era uma escola inclusiva em 1992, 93. Já recebia crianças com Down, crianças com problemas cognitivos variados, né? Hoje a gente já entende como autismo, mas naquela época eram crianças com questões cognitivas, né? Com dificuldade de aprendizagem, crianças ansiosas, crianças hiperativas. E a escola recebia essas crianças e trabalhava muito a questão da vida prática, que era uma disciplina do Montessori. Bem, então já me apaixonei pelo Montessori. Na sequência, eu fui estudar administração, mas como eu tinha essa coisa que você tem, de ser comunicativa e influente, eu fui convidada para fazer comerciais de TV.
Isso no Acre, né, há muitos anos atrás. E eu fiz o primeiro comercial do Banco do Estado do Acre, o Banacre. E era o comercial do caixa eletrônico do Banacre. Então, eu fiquei famosa. Fiquei famosa, daí eu fui apresentar campanhas políticas, né? Naquela época tinha apresentadora da campanha política e tal. E, enfim, e nessa história de apresentar campanhas políticas, eu comecei a me interessar sobre a redação publicitária e o jornalismo, enfim, e mergulhei profundamente no universo da comunicação. Paralelo a isso, eu ainda trabalhava na escola, fiquei 12 anos trabalhando na escola, fazendo comercial de TV, campanhas políticas, né, dentro da publicidade, do marketing político, e comecei a estudar administração. Né? Era o que basicamente tinha na época. Né? E nisso, a administração, para mim, é um curso muito completo. Né? É muito completo. E aí eu tinha aula, a gente tem aula de psicologia básica no primeiro semestre, né? E eu me apaixonei pelo behaviorismo, por aquelas aulas de psicologia e não sei o quê. Aí já tinha Montessori na minha escola, enfim, tinha a questão de quem eu era. Né? Eu já era muito nova e, assim, já tinha muito... Já tinha feito bastante, já tinha feito muita coisa, né? E aí eu comecei a querer saber quem eu era. Aí eu abri uma loja de calçados. A loja não foi bem. Né? Então, uma das coisas interessantes que é bom deixar de recado para as pessoas, o Soichiro Honda, ele faliu 7 vezes, o dono da Honda. 7 vezes. Até ele conseguir acertar qual que era o propósito da vida dele. Então, ele começou com relógios, que era uma coisa de família, bicicletas, bababá, dadadá. Enfim, a Honda é uma potência mundial. E eu digo para as pessoas assim que estão passando por problemas de ordem financeira nos negócios. A gestão de qualquer negócio envolve também emoção. Se você não está bem dentro do negócio, você tem que fazer escolhas. Né? Então, às vezes é melhor fechar. Então, eu tive que fechar minha loja, porque aquilo estava me sugando. Então, a loja fechou. E depois que eu tive essa loja, Fabiola, eu tive depressão. Porque eu nunca tinha tido dívidas na vida. Eu era uma jovem, à época, de 25 anos. E aí, a depressão, eu não conseguia ouvir o telefone tocar. As pessoas chegavam, eu ficava nervosa, porque era muito oficial de justiça chegando para te entregar boleto vencido, coisas assim, sabe? Das empresas de calçado. Então, foi muito sofrido. Muito sofrido. E essa depressão me levou para o fundo do poço. E aí começa uma outra trajetória da minha história, né? Que essa outra trajetória, depois de muitos anos, eu assumi mesmo a minha vida dentro da comunicação, tive agência de publicidade e propaganda, tive por 12 anos um programa chamado Acre S.A., depois Amazônia S.A., porque ele era veiculado em toda a região norte pelo canal Amazonsat. E foi o primeiro programa de empreendedorismo da Amazônia. Então, você falar em empreendedorismo na Amazônia, né? As pessoas ficam pensando, mas como assim empreender na Amazônia? Gente, empreender na Amazônia hoje, quando você fala em bioeconomia, biotecnologia, bioativos, hoje o universo do empreendedorismo está dentro da Amazônia. Você imagina isso em 2005, quando eu comecei a falar de empreendedorismo na Amazônia. Então, foi algo muito assim, inédito para aquele tempo, né? E fiquei ainda mais famosa. Mas na nossa região ali, né? Aquela região, assim, então muito longe do sul, mas até hoje, se você entrar no YouTube e pesquisar Acre S.A., Mirla Miranda, você vai ver matérias com empreendedores, né? Então, isso é muito legal. Então, a minha história vai daí. E depois veio a psicanálise. Então, essa busca por se conhecer fez com que você quisesse uma formação na área. Por que psicanálise? E eu queria que você explicasse para quem está assistindo que existe uma diferença entre psicanalista, psicólogo, terapeuta. Por que a psicanálise te encantou? Uhum. Exatamente porque eu primeiro tive depressão nessa fase da loja. Depois tive depressão pós-parto não tratada.
E ninguém percebia que eu estava em depressão pós-parto. E depois eu tive um baque na minha empresa de publicidade, a pessoa que eu mais confiava, que fazia gerenciamento financeiro da minha empresa. O termo que eu vou usar assim, ela me deu uma rasteira, né? E aquilo ali para mim foi assim, talvez a última gotinha que faltava para o copo derramar completamente. Uhum. E aí eu tive uma experiência com um profissional. Não deu rapport, quer dizer, não deu liga, né? E eu fui pesquisar na internet. Achei psicanalista online, faça terapia online. Comecei a fazer. Nessa de fazer terapia online, eu estava fazendo dentro de um instituto de psicanálise do Brasil. E eu falei, cara, já que é um instituto, tem escola, eu vou fazer psicanálise. Né? Eu quero saber mais disso aí. E a primeira coisa que eu quis entender é qual é a diferença da psicanálise, né, da psicologia e da psiquiatria. O que eu posso dizer assim, de uma forma assim, muito simplória para você que está assistindo Pausa Saudável hoje aqui com a minha amiga Fabiola e comigo. Imagina uma árvore, não é? Uma árvore ela tem uma raiz profunda. Essa raiz profunda a gente normalmente não enxerga. Você não vê o que está submerso, né? Tem muito o exemplo do iceberg. Quando a gente fala em psicanálise, né? Você fala psicanálise, coloca lá imagens, aparece um iceberg. Tem a parte que está submersa, tem a parte que é bem maior, né? Gigante. Tem a parte que está na superfície, tem a parte que está completamente fora. Bem, trazendo a árvore de volta, para vocês entenderem, nós temos o tronco e nós temos os frutos da árvore. Não é? Nesses frutos, que nós vamos dizer assim, os frutos são resultados do que não é tratado, certo? Então, vamos lá. A raiz são os nossos traumas inconscientes. Tudo aquilo que a gente não lembra do zero, porque a gente trabalha desde o intrauterino até os 10, 12 anos. Então, a gente trabalha toda essa fase inconsciente, que você tem várias formas de bloquear, mecanismos de defesa, de bloquear traumas, dores, sofrimentos psíquicos. Então, é nesse ambiente que a psicanálise mais atua. Vamos dizer que a psicologia também faz uso da psicanálise. Tem muitos psicólogos que são psicanalistas, né? E muitos psicanalistas que depois fazem também psicologia, mas é mais comum você ver psicólogo sendo psicanalista do que psicanalista ainda buscando a psicologia, porque realmente quando Freud vira o pai da psicanálise, cria, né, traz à tona o inconsciente, o pré-consciente e o consciente e elabora a primeira tópica, a segunda tópica, que aí são questões aí que não precisa a gente falar disso agora, mas que ele traz o id, o ego e o superego, que ele traz todas essas dimensões da nossa psique. O psicanalista, ele consegue ser assim extremamente preparado para lidar com, por exemplo, não só a raiz, mas o tronco. O que é o tronco? O tronco é aquela dor do momento. Uma dor que você está sentindo, que foi ocasionada, você bateu o carro e você ficou traumatizada com a batida, porque na batida você se machucou. Não quero mais dirigir. Então, digamos que a psicologia também trabalhe muito o cotidiano, né? Ela não quer dizer que ela não possa trabalhar traumas de infância, mas ela tem esse viés, né? Os traumas de um processo abortivo, de um evento. Então, questões de cotidiano, vamos falar assim. Isso sendo bem simplista, tá? E o que é a psiquiatria? A psiquiatria, você não tratou os traumas. Você não está tratando os seus desafios cotidianos. Então, você pode ter insônia, você pode ter síndrome do pânico, você pode ter ansiedade, que é o grande mal do século, depressão, nananã. Aí você já vai direto para onde? Para medicação. Né? Para medicação. Doutor, eu vim aqui porque eu não estou dormindo. Né? Então, ele vai te passar bromazepam associado a estalopram, ou ele vai te passar um remedinho só para que tu tenha um indutor do sono, como um zolpidem,
né? Depende do teu grau de insônia, né? Então, nem o psicólogo, nem o psicanalista, eles podem prescrever medicamentos, a não ser naturais. Mas o psiquiatra, sim. Então, aí você vai no psiquiatra, para o psiquiatra te mandar para a terapia. Então, é meio antagônico isso, né? O ideal seria, gente, eu vou fazer terapia para eu não ter que ir para o psiquiatra. Então, se todo mundo entendesse que a terapia é para você não ter que chegar ao ponto de ter que se medicar, né? E muitas vezes você, como nutricionista, eu queria até que você dissesse para as pessoas agora, né? O que acontece com o fígado quando você está há anos tomando certos medicamentos? Sim. Não, a gente tem sérios problemas hepáticos, né? Até cirrose, com uma medicação a longo prazo, você pode ter, porque você sobrecarrega esse órgão tão importante. Mas o que você está falando tem muito a ver com o que a gente vivencia na nutrição, porque às vezes as pessoas vão ao médico e o médico encaminha para o nutricionista. Mas se a pessoa buscasse a prevenção antes de procurar a medicação, ela iria primeiro para o nutricionista. Perfeito. Porque o nutricionista ele vai reeducar essa alimentação e aí você não vai precisar de medicação. Porque o que acontece, né? A nutrição ainda é mais a longo prazo do que a psicanálise, porque para a pessoa ter um planejamento alimentar e um acompanhamento nutricional, às vezes leva anos. E essa paciência do paciente, né? Às vezes ela não existe. Já na psicanálise, dependendo do trauma, com poucas sessões você já consegue ver resultados, né? Mas assim, a história, a ideia da coisa da prevenção versus a remediação é a mesma? É a mesma. É a mesma. E é legal falar contigo, porque tu já fez terapia. Faço. E faz. Então, assim, tu teve preconceito de fazer terapia? Não, nenhum. Nenhum. Na verdade, eu precisava muito, né, num trauma aí de um relacionamento anterior, antes de eu casar, e eu só consegui resolver e terminar o relacionamento porque eu fui fazer terapia. Olha que interessante, agora eu tô quase te entrevistando. Sabe por quê? Eu tô vendo. Mas sabe por quê? Porque a maioria das minhas pacientes são mulheres. A mulher, ela tem uma facilidade de falar, de se comunicar, de se expressar. Então, os homens têm aquele, vamos dizer, aquele preconceito, o conceito pré-estabelecido de que, não, eu não preciso disso, não é? E, na verdade, todo ser humano precisa fazer terapia, porque todos nós temos alguma causa na raiz. Imagina, a raiz, ela está no solo, em contato com o solo. Ela está pegando todos os nutrientes. Olha como a psicanálise e a nutrição, elas andam muito juntas. Então, a raiz está pegando todos os nutrientes do solo, certo? Agora, imagina se teve falta de nutrientes. Começou a faltar nutrientes. Aquele solo começou a ser contaminado. O que vai acontecer? Essa árvore inteira vai adoecer. Sim. Né? É assim com o corpo. E as doenças psicossomáticas, né? Que a gente... eu tô com um problema no peito, ou sei lá, qualquer problema. E aí, às vezes, é psíquico, né? A raiz. Totalmente. Às vezes é um trauma que, pronto, dor nos ombros, eu tenho às vezes. E às vezes é tensão, porque, né? Muitos problemas pensando e, enfim, a mente resolver, não para, né? Não para, essa coisa da obesidade que existe hoje, né? Obesidade mental, esse termo, não sei se você já... Sim. Vivencia isso. Essa nova geração que recebe muita informação através das redes sociais, né? É um problema crescente, você enxerga assim, Mila. A ansiedade e a depressão, ela está vinculada nessa velocidade que tudo agora tem que ser corrido. Por isso que o pausa saudável ele existe hoje. Porque a gente percebe que a vida corrida lá fora, ela tem que parar em algum momento. E falar sobre a gente, falar sobre saúde, é necessário. Necessário, é como se eu desse uma resetada para depois continuar. Como é que você enxerga dentro da área que você está atuando agora, essa velocidade, essa vida corrida, as pessoas não estão parando para cuidar da saúde mental, por exemplo? Olha, quando eu penso na juventude, eu lembro, acho que você vai concordar comigo, todo jovem tem uma fase da vida que ele está perdido.
Né? A gente não sabe que profissão seguir, o que eu vou fazer da minha vida. Ai, será que eu compro uma bicicleta ou eu vou guardar dinheiro para fazer faculdade? Às vezes, né, você não tem pais que possam te dar essa sustentabilidade, né, esse sustento de pagar a tua faculdade, pagar. Então, eu não tive isso, né? Eu tive que me virar. Eu tive que trabalhar, pagar a faculdade, pagar pós-graduação, pagar mestrado. Então, se não fosse eu, certo? O que existe hoje, que não existiu para mim e não existiu para você, é uma compensação dos pais pela ausência deles. Essa compensação começa desde a infância. Então, o que eu vejo como perigo gravíssimo é a criança precisa da atenção dos pais. O pai e a mãe entendem que tem que trabalhar para dar faculdade de qualidade, para dar ensino de qualidade, comida de qualidade, roupa de qualidade para essa criança, mas não está dando qualidade devida, presença para essa criança. Então, o que dá para essa criança? Um tablet, um celular. E essa criança vai jogar, vai interagir com o universo virtual, que ela não beija, que ela não abraça, que ela não toca. E aí, o que está acontecendo? Essa geração vai ser a geração do distanciamento. Então, vão ser pessoas que vão viver nas suas cavernas, nos seus próprios mundos. E mundos fictícios. Porque a psicanálise fala muito da ilusão. Né? Nós temos somos seres desejantes, a principal pulsão que nós temos é a pulsão, nós temos duas grandes pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte, certo? Ah, Mirla, eu desejo morrer? Não, ninguém quer morrer. Qual é a pulsão de morte? A pulsão de morte, ela está sempre sobre a pulsão de vida, ou seja, o negativo. A linguagem negativa nos atrai mais. A imagem negativa nos atrai mais. A notícia negativa é a que dá ibope. As coisas negativas da vida, nós damos muito mais valor para as coisas negativas do que para as coisas positivas. Nós agradecemos muito menos do que reclamamos. Então, é essa pulsão que faz com que nós sejamos, muitas vezes, doentes. Porque a gente não está observando o céu lindo e a chuva maravilhosa que caiu. Nossa, que chuva horrível, estragou o meu dia. Normalmente é esse o caminho que a gente faz. Nossa, essa chuva foi muito boa, deixou o clima mais gostosinho, é mesmo que sendo verão, ai, aguou minhas plantas, amanhã eu não tenho que aguar. Sabe, essa busca do positivo é uma lei que a gente chama da lei do maior esforço. As pessoas não se esforçam tanto para o positivo, mas para o negativo, elas se esforçam muito, que é a lei do menor esforço. Então, assim, é muito fácil dizer assim, nossa, Fabiola, que unha linda tu pintasse. Aí tu olha para mim e diz assim, tu achou? Fui eu que fiz. Nossa, fiz tão mal feita. Essa é uma lei do menor esforço. Como é que seria a Fabiola dizendo o maior esforço? Ai, que ótimo que tu amou, te dou o nome do esmalte para tu fazer igual. Entende? Então, no nosso mundo, hoje, a nossa juventude, essa geração, ela vai seguir uma linha mais negativa. Né? As redes sociais têm mostrado isso. Né? As séries da Netflix mostram isso. Black Mirror mostra lá em alguns momentos quanto o negativo chama mais atenção, né, em alguns episódios. Né? Então, assim, eu temo por essa juventude. Desde as criancinhas que estão sendo compensadas com tablets, até os filhos que não estão percebendo que na sua melhor fase da vida, no seu momento mais pleno, sabe, 20 anos, 18 anos, 17 anos, que eles tinham que estar na praia, que eles tinham que estar com a galera, eles estão com o celular na mão, sabe, vivendo uma vida que realmente não é real, é a ilusão. Então eu temo muito de como vai ser o mundo daqui para frente. E esse jovem, ele procura psicanálise ou ele ainda não entendeu procura. Que ele precisa de ajuda? Normalmente os pais querem que esse jovem faça terapia. Ok, se ele começa, ele desperta. Uhum. Mas até começar, Fabiola, é muito difícil. Tem muita resistência, né?
Mas aí tem muita resistência no geral, né? No Você geral. falou do homem, falou do jovem, né? E talvez até muitas mulheres também não entendem que fazer terapia é um investimento. Procurar um nutricionista é um investimento. Pagar um personal é um investimento. Não tem como você ter uma longevidade ou vida saudável, porque eu recebi, inclusive, recentemente uma notícia ruim e foi uma doença mental que acabou fatalmente, né? E aí, por que? A gente se pergunta, por que uma pessoa toma uma atitude tão radical? Só que as dores, elas estão tomando conta das pessoas. E aí é um conjunto de coisas. Eu vou falar como nutricionista. Existem alguns tipos de alimentação, alguns estilos de vida que torna a gente com pouca produção de serotonina, com pouca produção de dopamina, com pouca produção de endorfina, que são os hormônios e os neurotransmissores do bem-estar. Aí, dentro da terapia, dentro da psicanálise, o que você entende como trauma, né, mais raiz, digamos assim, se é que existe percentual para isso, que faz com que esses jovens de hoje estejam tão envolvidos nessas novas doenças do mundo moderno, né? Porque a ansiedade e a depressão faz parte da juventude. Dentro de uma sala de aula, acho que metade dos jovens são depressivos e a outra metade é ansioso. Aí tem alguns gatos pingados, assim, que conseguem ser felizes na maioria do tempo, né? O sofrimento psíquico, que é essa dor que você não sabe explicar, que ela é involuntária, você não quer sentir, mas ela vem. É inerente a qualquer ser humano, de qualquer idade. Nós temos crianças que têm sofrimento psíquico, que já tem tendência para adoecer, né, e ficar tristonho o dia inteiro. Quando a gente fala nessa juventude que precisa se conectar consigo mesmo, a gente está falando em uma juventude que sabe tudo do outro e nada de si. Se você perguntar o que está acontecendo em termos de shows, eventos, influencers, o que é a moda do momento, a juventude sabe quais são os principais jogos, os animes, eles sabem de tudo. E eles sabem o que o outro está fazendo, onde o outro está, mas ele não conhece a si mesmo. Eu acho que é a grande, vamos dizer assim, o grande desafio dos pais e o desafio desse tempo. O jovem saber menos das outras coisas e buscar saber mais de si. Mas como, Mirla, que eu vou saber mais de mim? Você tem que ter um profissional, 2 profissionais, 3 profissionais. Sabe? O profissional da alimentação vai te ajudar a perceber, né, em que áreas você está falhando, porque comer determinado alimento pode gerar hiperatividade. Você não combina, por exemplo, com bebidas como o café, que é estimulante, então não toma, né? Aí você vai falar melhor sobre isso. Mas a grande questão é, quanto menos eu sei de mim, mais infeliz eu sou. Por quê? Porque qualquer pessoa pode dizer o que eu sou, o que eu devo fazer, para onde eu devo ir, certo? Então, como viver assim? Então, quando eu, Mirla, descobri quem eu era, né? E sim, eu choro. Sim, eu me revolto. Sim, eu tenho os meus momentos de embate, porque eu sou carne. E a nossa luta diária é brigar, né, com essa mente que não para um minuto e você dá controle e equilíbrio para ela. Então, esse jovem, ele precisa entender que a vida é uma corda bamba. E se ele desequilibrar, ele cai. E para voltar para cima demora mais. E aí, como que eu aprendo a me equilibrar? Com a terapia, né? Comendo bem. Né? Não dá para ficar comendo só hambúrguer, só pizza, tomando refrigerante, sabe? Bebendo demais. Uma hora, isso tudo vai virar contra você. Assim como emoções não tratadas. Uma hora isso tudo vai se virar contra você. Então, quanto menos eu sei de mim, mais a vida vai dizer o que eu tenho que fazer. E aí você vai ser mais um perdido no mundo.
E esses perdidos no mundo, sabe, Fabiola, vão ser aquelas pessoas que vão morar na rua. Vão ser no futuro aquelas pessoas que vão para a praia e vão ficar vendendo coisas, nada contra quem vende coisas na praia, mas tipo cérebros maravilhosos que fritaram com excesso de bebida, excesso de álcool, excesso de coisas que não tinham nada a ver com os seus talentos, suas habilidades. Né? O que eu estou querendo dizer é assim, vão se perder no meio do caminho e fazer coisas que não estão contextualizadas com quem elas são e com o potencial que elas têm. Né? Por exemplo, já que eu falei de praia, eu sou uma excelente vendedora, mas eu não sei fechar negócio. Né? Então, quando eu vou para a praia, eu fico impressionada com a desenvoltura do vendedor de praia. Ele não sai de perto de você se ele tiver a mínima percepção que você gostou. Uhum. Não é? Uhum. Só que essa é uma habilidade que o cara descobriu que ele tem. O que eu estou querendo dizer a pessoa não descobriu quem ela não descobriu seus talentos e suas habilidades, e ela vai fazer alguma coisa qualquer, em qualquer lugar, sem saber o que ela é, de fato, e qual seria o melhor ambiente para ela estar. É onde eu quero chegar. E, Mirla, me fala um pouquinho assim das estratégias da psicanálise na vida e na melhoria, né, de vida de um paciente, tá? Porque as pessoas entenderam aqui que é diferente psicanálise de psicologia e psiquiatria, mas por que eu devo procurar um psicanalista? O que eu posso ter de troca nesse investimento, que a gente falou de investimento, né? Eu até digo assim, o profissional da saúde mental, né? Para incluir, claro, os meus colegas psicólogos. Mas, assim, eu sou fã da psicanálise, então eu faço aqui a minha defesa pró-psicanalistas. Bem, Fabiola, se eu perguntar agora, não para você, porque você já é terapeutizada, né? Então você saberia a resposta imediatamente. Mas digamos que você não é uma pessoa que passou por terapia e você é uma entrevistadora e a gente está falando de uma coisa aqui que você não conhece, que você desconhece completamente. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Fabiola, quem é você? É para eu responder? Não, porque você vai me responder. Eu não quero que você me responda. Mas é uma pergunta fácil de responder? Hoje, para mim, um pouco sim. Mas no início era? Não, antes não. Você entende? Então, essa é... Inclusive, se eu responder, eu vou parecer arrogante, porque eu vou me elogiar bastante. Isso, porque você aprendeu que é você mesmo que tem que se elogiar, porque você hoje se conhece. É isso aí. Quando a gente não se conhece, a gente se joga para baixo o tempo inteiro. Nossa, você acha? Nossa, eu nem tô bem hoje, não sei o quê. Eu cheguei aqui no estúdio e falei assim, eu tô parecendo o Rei Leão, né? Porque meu cabelo não tá escovado, não tá bonito assim. Mas eu me acho uma mulher bonita. Eu me acho uma mulher inteligente. Eu me acho uma mulher capaz para fazer qualquer coisa, em qualquer área, em qualquer lugar do mundo. Me dê a missão que eu vou. Mas como eu consegui fazer isso? Quando eu descobri os meus talentos, as minhas habilidades, o meu potencial, as minhas fraquezas, porque nós temos fraquezas. Então, para essa área aqui eu não vou, porque aqui eu não consigo. Mas eu vou por aqui, porque por aqui eu detono. Então, quando você descobre tudo isso, ou seja, quem você é, quais as áreas que você tem mais domínio, quais as áreas que você não tem um talento tão bom, mas aí você quer forçar uma barra, e, cara, você não vai. Né? Você já vê aí quantas pessoas tentaram ser, por exemplo, digital influencer. Uhum. Não consegue, porque tem aquela coisa do approach, né? Uhum. De fazer as pessoas quererem te ver, quererem estar com você, né? Então, você tem que saber quais são essas habilidades, essas características, esse potencial, né? E eu fiz uma formação internacional nos Estados Unidos, em Orlando, dentro do backstage dos parques da Disney, que também me abriu os olhos, porque a Disney, ela é muito high-touch, né? Já a Universal, ela é muito high-tech. Então, o mundo, hoje, ele prima pelo high-tech. Então, você falar de emoções, por exemplo, a Disney, ela tem essa, vamos dizer assim, ainda essa cultura de apresentação, que é como eles chamam lá, que hoje nós chamaríamos de cultura organizacional aqui no Brasil, de que eu tenho que trabalhar emoções.
Eu tenho que fazer as pessoas se emocionarem, né? O high-tech não, eu tenho que dar mais tecnologia para as pessoas. Quanto mais tecnológico for, mais elas vão querer estar. Então, assim, existe essa diferença muito clara entre as duas culturas das empresas nos Estados Unidos, ali em Orlando especificamente. A cultura high-tech e a cultura high-touch, a cultura da emoção. E as pessoas não dizem que estão indo para a Universal. Elas dizem que vão pra Disney. Elas dizem assim, eu tô indo pra Disney. Elas não dizem que estão indo pra Orlando. Tô indo pra Disney. Olha como a emoção capturou a linguagem das pessoas. Ou seja, não tem como você fugir do high-touch. Você pode migrar para o high-tech o tanto que você quiser. Mas é com toque, é com emoção, é chorando, é rindo, é abraçando, sabe? É mostrando quem você é sendo real. Sabe, eu assisti ontem um filme, A Baleia. Essa coisa da pessoa obesa é tão caricata que você vê o rosto bem redondo do ator que ator, tá? Uhum. Eu até arrepio. Ele ganhou o prêmio, não foi? Ganhou? Foi o Oscar. Foi o Oscar que ele ganhou. Eu não lembro, mas assim, ele ganhou vários prêmios de atuação. Para esse filme. Nesse filme, A Baleia. E aí as pessoas já pensam assim, a baleia é ele. E o filme é uma descoberta, sabe, de uma pessoa que ficou obesa por questões emocionais. Comemos emoções, né? Nós comemos emoções. Todo tempo a gente come emoção. Ontem você me viu comendo emoção. Mas tudo bem. Oi? Eu sou a Nutri Sem Neura. Ela é minha nutricionista, então tudo bem, tá tudo resolvido. Ela é a minha Nutri. Graças a Deus, eu tenho uma Nutri Sem Neura. Que me deixou comer emoção ontem porque eu precisava. E ela disse, pode comer. Porque era necessário eu comer aquela emoção naquele momento, né? E hoje, como eu sei, eu vou te permitir também comer bastante emoção, tá? Mas o que eu quero dizer é, esse filme, ele traz tanto essa força, né? O que a comida ela é capaz de fazer com você em função daquela tua emoção tão forte que você não conseguiu se desconectar daquela dor. Então, você não foi para terapia, você não procurou ajuda, então você mergulhou aonde? Na compensação. Todo excesso esconde uma falta. E aí você vai dominar esse assunto, porque você é a pessoa que mais entende hoje, até porque você tem uma pós-graduação nos Estados Unidos, né? Fazendo. Dos Estados Unidos eu terminei, mas eu estou fazendo outra de nutrição comportamental, acaba em abril. E aí... É sobre isso. É bem sobre isso. Anorexia, bulimia, transtorno alimentar, tudo tem a ver com a emoção. Todos os transtornos alimentares têm uma raiz emocional. E esse filme, ele retrata muito isso, né? Uma pessoa, eu não vou dar spoiler, juro, só um pouquinho. É uma pessoa que sofre uma perda muito grande, entra num casulo e resolve com a comida. Por quê? Porque é a única coisa que me dá prazer. Nada mais me dá prazer. Só a comida, só a comida, só a comida, só a comida. E o que acontece? Um monte de problemas. Aí vem problema cardíaco, vem problema variados, respiratórios e todos os outros que você sabe. Mila, eu já assisti uma palestra sua, né, com aquele Divertidamente, os bonequinhos, que é um filme da Disney, né? Quem nunca assistiu, pelo amor de Deus, né? Tem que assistir. E vai sair o 2, né? Vai sair o 2. Vai sair o 2. E eu lembro que você justamente pegou essa tua formação lá na Disney e trouxe isso para o mundo corporativo, né? Você fala sobre todas as emoções na sua palestra, não é isso? Falo. E aí, o que seria essa gestão das emoções? Vou falar bem resumidamente, o nosso tempo acho que está acabando. Não está acabando nada, a gente vai ficar aqui falando. Mas eu queria saber de ti, como é que você ensina para as pessoas dentro do trabalho, para elas terem alta produtividade, alta performance, cuidando do coração, cuidando dos pensamentos, de como elas reagem às contingências da vida, porque... Tudo é o quê? É uma reação a algo que acontece, e aí como você reage é o que mostra se você já está inteligente ou não, emocionalmente, né? Uhum. Se acontecer uma coisa terrível e você consegue controlar, parabéns. Agora, se você se desestabiliza, é nesse momento que a pessoa tem que ter uma ajuda, né? É verdade. E olha, não pense que porque o psicólogo, o psicanalista, a gente é 100% equilibrado.
Não. A gente aprendeu, a gente aprende com e o que é muito lindo na psicanálise, vou chegar aí na questão da gestão das emoções, e esse filme Divertidamente ganhou o Oscar em 2015, porque ele realmente, a Disney foi assertiva, né? Ela foi nos pais e nas crianças, né? E ela sempre vai nos pais e nas crianças, mas assim, ela trouxe essa questão das lembranças. Mas o que eu quero te dizer, assim, essa questão a gente aprende... Mirla, eu quero que você seja minha terapeuta porque eu quero que você me ajude a resolver meus problemas. A terapia não é para você resolver os seus problemas, é para você lidar com os problemas. Tem questões que você vai resolver, sim, mas o resto da sua vida serão de desafios. E todo esse resto da sua vida, você vai ter esses 5 elementos, que são essas emoções, e as emoções têm subprodutos dela. Então, vamos lá. Vamos dizer que a primeira emoção é a raiva. É uma emoção muito comum, você sentir raiva. E quando você sente raiva, você aciona o seu senso de justiça. E, por exemplo, o meu senso de justiça, ele é muito aguçado. Então, a injustiça me faz chorar. Uhum. E aí, o que as pessoas vão dizer? Nossa, como ela é desequilibrada. Não é? A injustiça me faz chorar. Sabe? Coisas injustas me fazem sofrer. Mas hoje eu já tenho aquele equilíbrio de não fazer com que as pessoas percebam que eu tô com muita raiva. Né? Então, a minha forma de expressar a minha raiva é a lágrima. Né? Senão eu explodo. Então, eu prefiro chorar. Então, foi a forma que eu encontrei de equilibrar a raiva. Eu corro, né? Sou corredora de rua. A maioria dos corredores de rua respiram e inspiram. Respiram e eu descobri que eu só sei correr com a boca aberta. E aí eu olhei para o meu personal e falei, e agora? Ele falou assim, você só vai correr com a boca aberta. Essa é a sua forma de correr. Você descobriu que é o jeito que você consegue ir mais longe. E eu termino a corrida, aí faço o exercício de respiração correto, mas se eu ficar respirando, eu canso. Durante a corrida, eu canso mais rápido. Rapidinho eu não aguento mais a corrida. Então, no meu momento de raiva, a forma que eu encontro equilíbrio é chorando. Medo, que também é uma das emoções do Divertidamente, né? O medo é inerente a todos nós. Qualquer mudança gera medo. Né? E no filme, né, Divertidamente, ela fica assustada, ela fica com raiva e ela fica triste na mudança de vida dela. Mas tem momentos em que o medo interfere ali, porque e agora? Como é que vai ser? Então, a mudança gera medo, gera insegurança. Né? Então, pessoas inseguras, normalmente, elas têm excesso de medo. E aí, o que acontece? Elas não conseguem avançar. Não vou empreender, não vou abrir a loja, tenho medo. Insegurança. Como você deve tratar isso? Como tratar isso? Mas aí eu preciso, né, dentro da terapia que nós trabalhamos, né, que eu trabalho, que é a psicanálise integrativa, cada paciente ele tem um manejo específico. Ou ele é freudiano, ou ele é o winnicottiano, que é a terapia para os carentes, ou ele já é mais lacaniano, que é a terapia mais para fala, né, para trazer à tona questões mais relacionadas a neuroses, que a pessoa não se expressa. Enfim, então tem metodologias que a gente chama de manejos para cada pessoa. Então, depois nós temos, falei da raiva, falei do medo, vamos falar da tristeza. Olha, é importantíssimo se sentir triste. E o filme mostra isso. Porque é durante a tristeza que você começa a dar valor, e eu vou usar um versículo bíblico, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por que é tão importante sentir tristeza? Para você começar a observar, durante a tristeza, o que você tem, ou o que você perdeu, ou o que você não dá valor, sabe? Então, a tristeza tem seu valor.
Eu não sei quem está assistindo agora, mas uma tristeza profunda que você teve há um ano atrás. O que ela te trouxe de aprendizado? A tristeza, ela tem esse potencial, né? Vencer o medo tem esse potencial. Vencer o instinto de raiva tem esse potencial de aprendizado. E aí nós temos o nojinho, né? Ou a gente pode chamar de repulsa. O ranço. O ranço. Isso também está muito relacionado à questão de mulheres, né? Na escola você vê que meninas rejeitam meninas. Né? Tem o grupinho das meninas aqui e o grupinho dessas meninas. Aí se uma outra quer entrar, não, você não pode entrar. Né? Então essa rejeição também gera trauma. Eu vivi isso. Né? Então, o nojinho também está vinculado à questão da alimentação. Então, a criança, ela precisa sentir nojinho para ela não comer barata. Então, o pai vai falar assim, não pega nisso aí, filho, porque isso aí é ruim, é sujo, veio do esgoto. Aí a criança, né? Senão ela vai comer barata, vai comer lagarta. Então, para alimentação tem que ter nojinho. E o melhor de todos os sentimentos? Aí, esse sentimento, durante o filme, você vai perceber uma coisa. Existe ali, a gente está olhando para o Gustavo, né? E o Gustavo tem uma mesa de controle, certo, Gustavo? Sim. Se você balançar a câmera, todo mundo vai perceber que você disse sim. E aí, na mesa de controle dele, ele está fazendo cortes, ele está mexendo com as câmeras, ele está trocando de câmera, ele está com a câmera em mim, depois ele vai para você, depois ele vem para o plano aberto, bababá, aquela coisa toda. Então, ele controla. No filme, tem uma pessoa que controla. A alegria. Quem tem que controlar a sua vida é a alegria. A base da sua vida, a sua rocha, o seu chão, tem que ser a alegria. As outras emoções, elas vão ficar te rodeando o dia inteiro. Mas a alegria tem que estar todo o tempo no controle. Todo o tempo no controle. Então, é fundamental que a gente trabalhe os sentimentos de gratidão. Né? No nosso Réveillon, a gente trabalhou os sentimentos de gratidão. Para quê? Para que durante o ano ninguém sabe, mas aquilo é uma atividade psicanalítica, né? É terapêutica. A ideia é essa. É exatamente fazer com que a pessoa, durante o ano, na virada de um ciclo que termina e outro que começa, ela tenha mais a agradecer do que a reclamar. Voltando àquela história, né? A gente tem uma linguagem negativa riquíssima e uma linguagem positiva muito pobrinha. Né? Então, vamos usar mais a lei do maior esforço e deixar a lei do menor esforço lá para trás. E aí a alegria domina, e no filme você tem isso. No filme novo, né, foi retirado, no Divertidamente 1, foi retirado esqueci qual que era a emoção. Pro 2, do 1 pro 2, foi tirada uma emoção. Não, no 1 foi retirada essa emoção que vai entrar no 2. Ah, né? certo. Que vai entrar no 2. E Mas vai entrar no 2 também a ansiedade. Né? Então, assim, vai ser muito. Eu tenho certeza que vai ser um filme excelente, né? Porque a ansiedade. E vai trabalhar, com certeza, vai trabalhar os jovens dentro do universo virtual, porque a Disney é high touch. Ela quer que os jovens. Você vai na Disney, você não tem Wi-Fi. Você tem que comprar um pacote caríssimo para você ter Wi-Fi quando você entra no parque da Disney. E né? dá tempo, é tanto bichinho para lá e para cá que você nem pega no telefone direito. Não é isso? Uhum. E olha que não importa a idade, né? Porque eu confesso aqui para todo mundo que a primeira vez que eu fui à Disney eu tinha 40 anos. E eu tinha brinquei 34. que nem uma criança de 5 anos. A gente realizou o nosso sonho já Já do meio-dia para tarde, né? Mas fui, né? Tinha que fazer antes de morrer. Tinha, verdade. E isso é bem verdade, assim, como a gente precisa viver emoções saudáveis. E Mirla, a psicanálise, ela tem alguma coisa relacionada à infância? Eu já li algo a respeito, mas se eu estiver errada, me corrija. Que os traumas infantis, eles podem continuar conosco ao longo da vida. E às vezes eu tomo uma atitude hoje baseada num gatilho mental que me relembra algo que às vezes eu nem tô lembrando, na verdade, mas
meu instinto vai e faz eu agir exatamente como eu agia quando eu era criança. É a tal da criança ferida, né? Que a gente leva junto com a gente ao longo da vida. Tem as fases, é exatamente assim. Né? Dos 0 aos, vamos chamar, do 0 ao 1 ano, quase 2 anos, nós temos a primeira fase da criança, né? Que Freud chamou de fases vamos chamar de fase do comportamento, para não falar de fases de sexualidade, porque foi muito mal interpretado no tempo dele, mas fases do comportamento. Então, a criança, né, de 0 até 1 ano e meio, quase 2, ela tem a sua primeira fase, que é a fase anal, é a fase do cocô. Então, a criança, quando faz cocô, ela sente prazer. E esse prazer não tem nada a ver com o sexual. É o prazer de tirar algo de dentro de você. Nossa, eu tô constipada, alívio, né, aquele alívio, sair. eu tô constipada, o xixi. Nossa, aquele xixi sai. Então, é prazeroso para a criança. Uma criança que passa por, vamos dizer assim... Uma criança que fez xixi na cama e a mãe briga com ela. Isso pode gerar um trauma? E aí tá vinculado com esse... Também. Mas nesse período... Com certeza, isso que você falou. Mas nesse período, a fixação está em sentir nojo das fezes do filho, né? Sabe, as expressões faciais da mãe, do cuidador, elas dizem muito. A emoção da mãe, do cuidador, dizem muito para aquela criança. Você pode prestar atenção que quando você está trocando a criança, ela está olhando você no fundo dos seus olhos. Não é verdade? Sinto falta dos meus... Ela fica olhando para você e apaixonada pela mãe. E rindo e feliz. E você tá tirando aquele cocô, aquela coisa, e tá limpando, e a criança tá rindo feliz. E você tem que tratar aquilo como um presente. E quando você, sabe, faz com que a criança, durante a sua fase do cocô e do xixi, até o uso do vasinho, ela sofra obrigações duras a respeito disso, ela vai ficar fixada nessa fase. E aí existem muitos traumas, e aí são questões que nós vamos entrar muito profundamente aqui, eu não vou chegar nisso, né, agora, mas vou citar um específico. Ela vai sofrer muitos problemas, em função de estar fixada em uma fase em que ela sofreu, né, vamos chamar assim, um cerceamento do cuidador, da mãe, do pai, do cuidador, enfim. Depois nós temos a fase oral, a criança já está com 2 aninhos, né, dos 2 até os 3,5, ela coloca tudo na boca. A mão está na boca, o pé está na boca, a chupeta está na boca, a mamá está na boca, o peito da mãe está na boca. Qualquer porcaria que ela pega no chão é que ela põe na boca, né? Aquele desespero dos pais da criança não pôr na boca. Então, essa fase oral também tem que ser trabalhada com carinho, né? Por quê? Porque não é tirar abruptamente da mão da criança, ela não entende, né? A criança, ela não está trabalhada emocionalmente, ela não entende as emoções do pai e da mãe. Ela entende reações, né? Na verdade, ela nem entende, ela recebe pelo instinto mesmo de sobrevivência, aquela reação. Então, se é muito abrupta, ela recua. Então, ali já está fixado um medo, um trauma. E você só vai descobrir depois que você entrar na terapia mesmo. Aí nós temos uma outra fase, né? Que é a fase, por exemplo, nós somos até os 3 anos, né? E tem a fase anal, oral, a fase fálica. A criança começa a falar, né? Então, é a fase em que ela vai desenvolver a conversação. Então, eu tenho um caso de um paciente homem, por incrível que pareça, que durante os 3, 4, até os 5 anos de idade, ele era um menino bem inteligente, mas o pai era muito Caxias, com verbo, com falar certo, com não sei o quê. E o que essa criança se tornou? Uma criança calada, né? E se tornou um adulto tímido. As pessoas falam assim, eu já nasci tímido. Ninguém nasce tímido. A timidez ou ela é oriunda do ambiente familiar ou escolar.
né? A pessoa que, quando fez a pergunta, naquela fase fálica, na escolinha e tal, alguém levantou a mão e falou assim, ai, que burro, que burra, que pergunta tola, que pergunta sem noção, alguma coisa nesse sentido. Pronto, já mexeu com a criança. E aí vem a fase genital, né? Vem outras fases. Mas tem uma coisa muito interessante, Fabíola, que eu quero te falar da fase oral, né? Quando na fase oral a criança ela é tratada de forma muito abrupta, ou o alimento lhe é cerceado, né? Ela tem nós somos seres desejantes desde o dia que a gente nasce. A gente precisa de carinho, de afeto, de alimento, de cuidado. Então, se a criança ela não recebe aquele alimento, né, nos tempos adequados, né, ela passa fome. Então, ela cresce e ela vai sempre ter algo para levar à boca. Um copo de bebida, então o alcoolismo é muito forte, o cigarro e a comida. Não é? Então, assim, é uma fase muito, muito sensível. Essa fase, sabe? E vários casos, vários pacientes que eu tive. E eu, dentro do teu trabalho, tu sabes disso, assim, a questão da boca, do levar a boca, né, é muito emocional, né? Eu quero estar feliz, eu vou comer doce. Eu quero matar a fome, eu vou comer um salgado. Né? Eu estou ansiosa, eu vou comer tudo ao mesmo tempo agora. Não é? Então, é uma fase muito sensível. Sim. Na nutrição tem várias estratégias para você não comer de forma... Vou falar de forma das emoções, mas, por exemplo, né, mastigar mais de 25 vezes o alimento. Isso já te dá uma certa saciedade. Começar a alimentação sempre pela proteína para depois comer o carboidrato. Isso também te dá mais saciedade. Prestar atenção na hora da refeição, sem ter distrações, como celular, televisão, ou até mesmo conversar com alguém. Porque aí você se concentra naquele ambiente, naquele momento. E que é super difícil, que é comer até 80% do que o seu estômago aguenta. Isso é bem difícil. Quando eu olhei para cá para não olhar para fora. Quando você começar a perceber que está ficando cheio, você para. É difícil. Mas tem várias estratégias. A gente paga até uma disciplina chamada Mindful Eating, que é você comer com atenção plena, entendeu? Mas, assim, é um mundo, né? É um universo, assim, alimentação, saúde mental. Os artigos mais recentes da área da nutrição falam sobre eixo intestino-cérebro. Então, tudo que a gente come interfere nos nossos pensamentos e comportamentos. E, assim, era uma coisa que não se sabia antes, né? Sim. A medicina, nos anos 1900, cresceu muito, né? Muitas descobertas, muitas medicações. E eu acho que agora, nesse século XXI, a gente está tentando voltar um pouco para o que os nossos avós viviam com o apoio da medicina. Então, assim, voltar para os chás, voltar para a comida viva, para a comida orgânica, plantada no quintal, né? Ter a comensalidade de comer todo mundo junto, à mesa. Eu acho que isso aí é que vai ser a nova cura da humanidade. É voltar para o que lá em 1920, 30 se fazia. Só não tinha as medicações. Aí, em algum dado momento, as pessoas acharam que remédio aqui resolvia tudo. E exatamente. Não é. O que a gente fazia já estava certo. Deixa a medicina aqui evoluindo. Não preciso, quando eu tenho uma pequena dor de cabeça, já ir buscar uma Neosaldina ou um Dorflex. Eu posso tentar primeiro beber 3 copos cheios de água, posso deitar um pouquinho, tomar um banho gelado e ver se passa. Se não passar, aí eu procuro a medicação, entendeu? Perfeito. Então, assim, é o que eu procuro falar em consultório, né? Quando eu estou com um paciente, eu falo sempre isso, né? A coisa da gente resgatar as nossas origens, o que nossa ancestralidade fazia. E a terapia, ela me ajudou muito nisso. Porque quando a gente está em consultório com o terapeuta, vem muitas histórias com avós, com tios, com os pais, né? Vocês sempre perguntam estrategicamente, né? Como é que era a sua relação com a sua avó? Aí pronto, basta isso para começar a lágrima a escorrer, né?
seja bom ou ruim, vai trazendo, né? E aí a gente começa a dizer, é por isso que a gente faz tal coisa. É porque naquele dia me falaram um negócio atravessado e eu me magoei, né? E guarda, né? E guarda. Nós temos muitas gavetas fechadas. É verdade. E o processo de abrir gavetas é doloroso. Foi para você? Muito. Ainda é, né? Porque tem coisas que eu nem me lembro e de repente aparece. A minha mãe dizia assim, minha filha, se não doer, porque não vai sarar. É verdade. Né? É. Então tem que doer para sarar. Se todo mundo pudesse fazer terapia e ter um psicanalista, não precisa fazer toda semana, a cada 15 dias, né, um encontro para falar, né, eu costumo anotar tudo que eu preciso falar, porque na hora que acontece, não tem sessão uma hora depois, né, meu Deus, isso aqui eu tenho que dizer na terapia, aí eu, às vezes fica uma lista gigante, assim, e tem semana que não tem nada para falar, eu digo, a semana foi ótima, e assim vai, mas eu não deixo de investir, eu admiro muito o seu trabalho. Obrigada. Ali admiro, assim, de várias formas, assim, eu te conheci ainda jornalista, depois você trabalhou comigo um tempinho, né, ali como franqueada, mas como psicanalista, eu acho que eu te admiro ainda mais, porque é uma área que eu admiro. Eu gosto muito de pessoas, tanto que na administração eu tenho um pezinho no recursos humanos. Esse negócio de relacionamento e conversar e passar uma hora com o cliente no telefone é o meu dia a dia. É meu, eu fiz o que era para fazer, aquele sentimento de realização, né? E tem um pouco a ver com o que tu faz. Você lida com gente. Você lida, assim, intimamente com muita gente. Com várias histórias, né? Sim, histórias tão sofridas. Mas sabe o que é o prazer? E, cara, o mundo vai precisar de grandes profissionais da nutrição e grandes profissionais da terapia. O maior prazer que eu tenho, a gente tem desafios. Uhum. Então, eu estava passando por uma fase, vou confessar isso aqui para vocês, né? No trabalho, e hoje eu estou no serviço público, né? Eu estou, né? É temporário. E eu estava passando por uma fase que estava se repetindo uma coisa que eu tinha vivido. Já tinha vivido no serviço público, ela estava se repetindo. E aí, eu tive meus momentos assim de transtorno total. Falei, meu Deus, como é que está se repetindo isso, né? E aí eu voltei para dentro de mim, né? Para quem eu sou, para o conhecimento que eu tenho de mim, para a força que eu sei que eu tenho. E falei, cara, eu vou voltar a atender. Mesmo no serviço público, eu vou abrir horários para atendimento. E aí criei o Psicanálise, @psil.canálise. Né? Psil de... Psiu. Uhum. E é recente, né? E rapidamente as pessoas... você voltou a atender, não sei o quê. Voltei a atender pacientes, né? No online. Né? Eu tenho um consultório, né? Mas aí, como estou no serviço público, tinha que ser em horários alternativos. Finais de semana, à noite, Então, para ir para o consultório ficava complicado, tanto para mim quanto para os pacientes. Bem, quando você começa a cuidar da dor do outro, a sua dor começa a ficar insignificante. É verdade. Amiga. Porque vem histórias, sabe, Fabiola, realmente tão dramáticas para você lidar. Né? E assim, nós temos que ter uma relação com o paciente e essa coisa assim, você tem que ter atenção flutuante, isso é passado, você tem que estar focado no teu paciente, sabe? Quando eu estudei psicanálise, né, uma professora falava assim, você tem que entrar em atenção flutuante, senão você vai pirar, não sei o que lá. Não faço mais isso, eu tô aqui, ó, sabe? Por quê? Porque eu não recebi isso a primeira vez que eu procurei um profissional. Ele ficou apático em relação à minha dor. Né? Então, em relação à minha dor dentro do trabalho, aquela pessoa estava apática. Tipo, ela estava se lixando para mim. E como eu sou terapeuta, eu falei, meu Deus, como é que existe gente tão ruim? Né? E sim, existem pessoas ruins. Por quê? Porque precisam ser tratadas.
Se tornaram pessoas ruins, por quê? Porque a vida feriu demais. Então elas vão só devolver o que a vida deu para elas. Então você fala assim, meu Deus, como aquele ser humano é mau. Sim, mas vai procurar o histórico de vida desse ser humano. Não é? Então, eu dou muito valor para esse ser humano que fala assim, olha, eu estou aqui muito nervoso, muito nervosa, porque eu não sei o que vai acontecer nessa sessão de terapia, mas eu vim. E eu falei, então, vamos lá, vamos começar. E ao lidar, Fabiola, com essas dores, sabe, essas dores psíquicas gravíssimas, sabe, de abusos que você, assim, não consegue imaginar que aquela pessoa sofreu aquele abuso daquele ente. Aí você olha para o seu problema e você fala, meu Deus do céu. Sabe? Cada um tem o seu problema na sua proporção, você tem que respeitar. Mas o terapeuta, a gente aprende muito com o paciente. Então, o nosso equilíbrio, o equilíbrio do terapeuta vem muito do retorno com o paciente. Ah, você estudou, você leu Freud, você leu Winnicott, você leu todos os psicanalistas, você tem a base científica, você tem, mas é no setting analítico, é durante o setting, né, durante aquele ambiente de troca, que muitas vezes eu sou curada. É impressionante. Então, a terapia, ela é cura também para o terapeuta. Que coisa linda, viu, amiga, de se dizer. Que coisa linda. Mais uma coisa, assim, para deixar você mais brilhante. Posso pegar água aqui nesse? Pode, aqui tem também, ó. Ah, ótimo. Mas, ó, a gente tá chegando no fim da nossa entrevista hoje. Eu tô... Eu sou essa pessoa, tá? A alegria me domina. Ela que lidera. E como diz Cortella, Cortella, né? Cortella. A felicidade é aquele momento que a gente não quer que acabe. Verdade. Olha só, Fabiola também é cultura. Filosofia. Mas antes de encerrar, a gente sempre pede para o entrevistado indicar um livro ou um documentário que se as pessoas de casa quiserem continuar aprendendo um pouco sobre psicanálise, elas podem, claro, quem sabe, ler ou assistir. Fica à vontade. Eu indicaria vários. Um dos livros que eu amo, tá? Mas dentro da psicanálise a gente não pode fazer indicações assim, cristãs, nananana, mas se eu tivesse no setting, tá? Eu tô numa entrevista. Claro. Então, Uma Vida com Propósito é um livro sensacional. É um best-seller, Uma Vida com Propósito. Ele é do... a memória do psicanalista não é boa. Não tem problema, a gente coloca na descrição. Uma Vida com Propósito é um grandíssimo livro. Outro livro, Os Quatro Vínculos. Os Quatro Vínculos. Depois vocês vão colocar aí. Que Os Quatro Vínculos é um livro bem psicanalítico, para você entender as relações entre amor, ódio, conhecimento e reconhecimento. São esses vínculos. E eles estão com argolas se entrelaçando. O amor e o ódio, o conhecimento e o reconhecimento. E aí, nesse livro, você vai entender que, se você não se conhece, você não reconhece os outros. Então, assim, tem um versículo bíblico que diz assim, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não tem como amar o outro, você não tem como reconhecer o outro como uma pessoa digna de amor. Porque você não se conhece. Então, se você não se conhece, não conhece seus talentos, suas habilidades, as suas forças, as suas fraquezas, o bem que você pode fazer pelos outros, se você não conhece isso a seu respeito, como você vai dizer assim, eu amo fulano? Mas você não sabe nem quem você é. Então, esse livro, que não é cristão, ele é um livro do Bion, muitos chamam de Bion, né? Ele traz essa verdade muito forte, e ele não cita a Bíblia, né? Ele fala de reconhecimento, de conhecimento e reconhecimento, né? Então, sem se conhecer, você não se reconhece e não reconhece o outro.
né? E amor e ódio andam juntos. Então você tem que saber lidar com isso aí. Quem um dia não ama o marido e no outro dia odeia o marido, depois ama de novo, isso? E depois odeia de novo, ama de novo. E Uma Vida com Propósito, Fabiola, é um livro que fala exatamente de uma coisa que eu costumo dizer, né? Você tem dias, hoje é um dia da sua vida. O que você fez com esse seu dia? Amanhã você tem mais um dia para viver. O que você vai fazer com aquele dia? Então a vida é feita de dias, né? E nós temos mais ou menos 28 mil dias de vida. É a nossa média. Eu já vivi mais que 15 mil dias. Então, poxa, eu tenho poucos dias de vida. O que eu vou fazer? Qual é o meu propósito de vida para os meus próximos 13 mil dias? Se é que eu terei os 13 mil dias. Mas com a dieta certa, com a terapia certa. Com equilíbrio. Com equilíbrio mental. E uma série, né? Que eu acho que é uma série que é muito saudável. Eu não sei quantas pessoas já assistiram, mas ela mostra o seio familiar, as dores da família, preconceitos em família, guerras em família. E eu acho que a família é a base de tudo, que é This Is Us. É uma série que você tem que assistir. Não está na Netflix, acho que está no Star Plus. This Is Us, para mim, é a série que todo cidadão do mundo deveria assistir. Não, nunca vi essa. This Is Us. É uma série muito, mas muito impactante de uma família. Trigêmeos, e o terceiro gêmeo é uma sacada do universo para essa família. E a dor desses pais, e a vitória desses pais, e esses irmãos, como eles crescem, qual o relacionamento deles, como eles criam os filhos. Então, é uma série para você entender que não vai ser fácil, não é fácil para ninguém. Nunca vai ser fácil viver em família. Então, viver em família é isso aí que você está vivendo. Mirla, o que eu faço? Meu pai, minha mãe, meu marido, meus filhos. Todo mundo está passando pelas coisas e elas são bem parecidas. E você vai ver na série como você vai... Como ela traz identificações muito fortes, sabe? Para mim foi assim, impressionante. Impressionante. E é uma série This Is Us, que todo mundo tem que tirar um tempo para assistir. E em família, sabe? Que legal. Tudo isso vai aparecer aí na descrição do canal. Mirla, queria agradecer mais uma vez por você estar aqui. Veio passar Réveillon na minha casa, mas já tá indo lá pro Acre. Gente, ela veio do Acre. Não foi só pro Pausa Saudável, pra me ver, né? E aí a gente aproveitou toda essa inteligência que ela tem nessa área que ela ama fazer. Dá pra ver nos seus olhos, assim, o brilho. Mas eu posso contar? Claro, não sei nem o que Fabiola me ligou em 2018. 2018. Amiga, eu vou fazer outra faculdade. Foi. Eu falei, eu também! Amiga, vamos fazer juntas a mesma área e tal? Ela falou assim, amiga, eu tô pensando em nutrição. Eu falei, nutrição, pra mim não, eu acho que eu vou na área da mente. Tá bom, tu vai na área da mente, eu vou na área da nutrição. E olha onde estamos nós. Pois é. Cada um seguiu o seu rumo, mas se complementando. Que coisa linda. Porque era necessário. Mas lembra desse momento? Lembro, demais. Você, no Rio Grande do Norte. Tava em Natal, Eu, no Norte, no Acre. E a gente sempre no nosso vínculo. E quando você disse isso, e eu estava no mesmo, na sincronicidade, né? Começando, E foi fantástico estar aqui hoje falando, você, no domínio da sua nova profissão. Porque a gente estudou demais, eu acho. Vamos dar uma parada. Vamos viver a vida, acho que a gente já estudou demais. Tá na hora. Né? E hoje a gente falando, né? De coisas assim que nos completam e nos fazem felizes, porque é ajudar pessoas. E nós nascemos, viu, Fabiola? Eu e você. Eu sei, é um propósito de Deus para nossas vidas. Para ajudar pessoas. A gente não a gente não decidiu essas profissões aí ao acaso. Tá bom, vamos terminar o episódio, que eu tô com vontade de chorar já. Hoje obrigada, eu tô emotiva. Obrigada, muito obrigada. Foi uma honra, um prazer estar aqui. E é isso, pessoal. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Mais uma vez, obrigada por ter ficado até aqui. Até semana que vem. Beijos.